Temperaturas altas e chuvas cada vez mais raras. Uma combinação de fatores que tem levado vários países a registrar recordes de calor extremo. Viver em lugares com exposição intensa ao sol exige estratégias e adaptações necessárias na rotina dos moradores das cidades. Na Arábia Saudita, onde os termômetros chegam a 50 graus Celsius, o uso de ar-condicionado é considerado item essencial e não é só em casa. A Gabriela mora em Khobar e vai mostrar o que os sauditas fazem para driblar o calor do país. Oi, eu sou a Gabriela Delfino, eu sou de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e desde 2015 eu moro aqui em Khobar, na Arábia Saudita. A gente veio morar aqui quando o meu marido Camilo recebeu uma proposta de trabalho. Ele é químico e eu sou personal trainer. O clima predominante aqui é o clima desértico, então quer dizer que a maior parte do ano é quente e seco. As temperaturas começam a subir por abril e vão até outubro, com picos em junho, julho e agosto que podem chegar até 50 graus. Por exemplo, agora a gente está em abril e está fazendo 30 e poucos graus, aqui é de tarde, mas ainda tá ok, não tá tão impossível de andar na rua. E é por conta desse clima que praticamente o ar-condicionado é obrigatório aqui em todos os lugares. E a infraestrutura da cidade, ela nos obriga meio que a fazer tudo de carro. Então a gente sai de um clima condicionado dentro de um escritório, pega o ar-condicionado do carro, vai para casa tem ar-condicionado, então facilita um pouco. Mas quem tem problema respiratório sofre também, porque o ar-condicionado aqui castiga um pouco. O clima também interfere dentro da nossa casa, né? Aqui, como vocês podem ver, tem saída de ar-condicionado em quase todos os ambientes. No apartamento que eu moro tem na cozinha, nos quartos, no corredor, tem em todos os lugares ar-condicionado. E as janelas também, elas têm um vidro duplo que mantém a temperatura por mais tempo. Eles também usam uma tinta térmica nos telhados e é tudo clarinho, né? Não tem cores fortes nas casas, é tudo bem clarinho para refletir o calor mesmo. Antigamente, algumas casas tinham uma espécie de chaminé, que era como se fosse um ar-condicionado natural. Hoje em dia já não fazem mais assim, mas casas mais antigas, muito antigas, tinham essa espécie de chaminé que entrava o ar frio e espalhava como se fosse um ar-condicionado natural. O clima também impacta diretamente nas atividades, no lazer, no estilo de vida das pessoas. Aqui é muito comum eles saírem mais à noite. Então, durante o dia, como vocês podem ver, tá bem tranquilo, não tem muita gente na rua. E também eles aproveitam as épocas mais frias para fazer lazer, para ir pro deserto acampar. Inclusive, atividades de turismo, elas acontecem ou são mais concentradas nos meses de inverno. E, por experiência própria, sair de casa no verão aqui é um desafio. Por mais que tenha ar-condicionado em todos os lugares, o choque térmico de entrar num lugar muito frio para ir para um lugar muito quente, o corpo acaba sofrendo um pouquinho. Então, por mais que pareça uma maravilha ter ar-condicionado em todos os lugares, é um pouquinho sofrido. No topo do ranking dos lugares com calor mais extremos está o Vale da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, que alcançou a marca de 56,7 graus Celsius. Outros países com marcas próximas dos 50 graus incluem a Arábia Saudita, o Catar, a Índia e a Argélia. Por outro lado, alguns dos países com invernos mais rigorosos incluem a Rússia, a Groenlândia e o Canadá. A Antártida detém o recorde absoluto global de frio. Para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em direito ambiental e sustentabilidade, Fernando Zago. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. É cada vez mais comum recordes de calor extremo nos países, né? E nós temos tratados internacionais para falar sobre e combater os efeitos do aquecimento global, como o Acordo de Paris. Mas quais são os direitos fundamentais das pessoas que vivem em cidades como a Khobar, na Arábia Saudita, onde os climas são extremos, as temperaturas são altíssimas?
Olá, Marina. Essa é uma pauta que ela é antiga, né? Já tem muitos anos que a gente discute isso em tratados internacionais, né? Os primeiros que aparece isso lá do início do século, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Aparece muito fortemente no Acordo de Paris, mas a gente também tem na nossa Constituição Federal, né? No nosso artigo 225 ali, quando a gente fala de um meio ambiente, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E quando a gente fala de extremos, a gente está falando exatamente dessa falta de equilíbrio, né? Infelizmente, o que era muito raro em alguns locais do globo passa a ser cada vez mais comum, né? Então, isso mostra esse desequilíbrio nosso e essa busca por direitos que, de fato, tragam esse meio ambiente equilibrado. E o reflexo disso é na saúde, né? Na saúde do trabalhador e na saúde da população. Agora, o uso do ar-condicionado, como a Gabriela estava mostrando lá em Coba, é essencial, mas ele potencializa os efeitos do aquecimento global. Nós temos exemplos de inovação sustentável e é necessário também pensar em novas matrizes limpas energéticas? Não tem como a gente falar de transição energética, né? Assim, o consumo de energia, ele tende a aumentar no globo, né? Não somente pelos ar-condicionados, mas inteligência artificial, várias outras fontes que vêm aumentando o consumo de forma escalonada, né? E a fonte e a obtenção de energia limpa, essa é uma tendência que não tem mais volta, é um caminho que a gente tem que perseguir. E o Brasil deu passos significativos nos últimos tempos, né? Nos últimos meses, a gente teve a aprovação no Congresso do Marco Regulatório do Hidrogênio, a gente teve a lei do Marco Regulatório do Carbono, a gente teve também as eólicas offshores, o Marco das eólicas offshores, a gente teve a lei dos combustíveis do futuro. Então, uma série de iniciativas que trazem outras fontes renováveis, né? Outras fontes de energia limpa, né? Então, isso traz para a gente a expectativa de um futuro mais próspero, né? De um futuro mais equilibrado, onde o consumo de energia tende a, de fato, aumentar cada vez mais, só que a gente, ao mesmo lado, tende a consumir energia mais limpa de fontes renováveis, né? Vamos voltar agora à Arábia Saudita, porque a Gabriela vai mostrar que no país existem normas e procedimentos específicos para evitar a exposição ao sol de trabalhadores de áreas como a construção civil. Em alguns bairros mais tradicionais, os comércios ainda seguem o costume de fechar ao meio-dia, então trabalham até meio-dia, fecham e depois reabrem às 4 da tarde e vai até de noite trabalhando. Durante o verão, tem algumas regras específicas que ajudam a proteger trabalhadores que atuam em áreas externas, como nessa obra aqui atrás, que é um dos estádios que estão construindo para a Copa de 2034. Dentre essas regras é evitar que eles trabalhem do meio-dia às 3 da tarde, que é um horário que está bem crítico, que é bem quente. E essas regras são fiscalizadas, podendo levar até multas para a empresa que não cumpre. A Arábia tem investido em alguns projetos para melhorar a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. Um deles é o Riad Verde, que tem o objetivo de transformar a capital Riad numa metrópole mais verde, mais habitável e com mais qualidade de vida. Um dos objetivos é plantar milhares de árvores para reduzir a temperatura da cidade, melhorar a qualidade do ar e incentivar espaços públicos mais agradáveis. E o resultado disso é a espera de uma redução da temperatura média da cidade de entre 1 e 2 graus Celsius. Sobre a falta de chuva, aqui tem um processo chamado semeadura de nuvens, em que aviões especiais lançam substâncias nas bases das nuvens que promovem a criação de gotinhas de chuva, ajudando a chover artificialmente. Esse projeto é desde 2022 em algumas cidades aqui do país. Foi um prazer participar do Como Funciona Aí. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho como o calor extremo acaba afetando o nosso dia a dia aqui no país. E obrigada pelo convite à TV Justiça. Até a próxima! No Brasil, o conforto térmico em ambientes de trabalho é uma obrigação das empresas e está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 176 estabelece que os locais de trabalho deverão ter ventilação natural compatível com o serviço realizado e a ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencha as condições de conforto térmico. Doutor Fernando, na Arábia Saudita existem normas e procedimentos para esses trabalhadores que precisam ficar expostos ao sol, né? Horários específicos de trabalho, proteção especial para eles, né? Os EPIs. Aqui no Brasil, como isso funciona?
No Brasil, além da CLT, a gente também tem a NR15, né, do Ministério do Trabalho, que ela trata a exposição ao calor e ela traz várias medidas de proteção. Contudo, a gente ainda não tem um arcabouço jurídico robusto como a Arábia Saudita, onde a gente trata essas medidas de proteção climática de uma forma mais ampla, né? A gente tem elas focadas diretamente ao local de trabalho, né? Entendi. E o Brasil tem uma política voltada a combater esses efeitos das mudanças climáticas? Tem sim, né? A Lei 12.077 de 2029, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela traz esse arcabouço mais macro, mas a gente também consegue ter ali especificações do Plano do Clima, Renova Bio, Código Florestal. Existe um arcabouço legal que trata, sim, dessas mudanças climáticas, né? Do combate às mudanças climáticas. Só que a gente, a efetivação dessas medidas que ainda passa por um detalhamento um pouco maior e, efetivamente, do financiamento e cumprimento dessas metas, né? E qual o comprometimento do Brasil quanto a essa questão da mudança climática e a redução, por exemplo, da temperatura global? Esse ano a gente pode falar que o Brasil está muito comprometido, inclusive recebendo a COP aqui, né? As principais pautas que vão acontecer aqui no território nacional é a COP 30, e a COP 30 esse vai ser a grande discussão, né? Onde a expectativa que a gente tem é que a gente consiga vencer essa etapa das metas, né? Do comprometimento não só dos governos com recursos, né? Mas com políticas mais concretas, mas também, inclusive, a iniciativa privada, né? Com o aporte da iniciativa privada no comprometimento na transição energética, na alimentação justa, em algumas pautas que são comprometimentos da mudança climática, né? Não é só o governo, né? Você estava falando das empresas privadas também. Não é só o governo que tem que estar comprometido, vamos dizer assim, com esses efeitos da mudança climática, né? Essa é a expectativa da COP, né? Na COP a gente espera um grande comprometimento da iniciativa privada, né? Dela acompanhando as medidas públicas, né? Que as mudanças climáticas, elas não são uma medida somente de governo, né? Exige um comprometimento em nível de governo, da iniciativa privada e da sociedade, né? Esse jogo a gente só vai vencer ele quando nós estivermos todos comprometidos num único sentido, né? Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Enquanto algumas regiões enfrentam temperaturas escaldantes, outras lidam com o frio intenso. Viver em países com temperaturas extremamente baixas também é um desafio diário. Na Estônia, os termômetros já registraram mais de 40 graus Celsius negativos. E a Kaline, que mora em Tallinn, vai mostrar que mesmo com esse frio todo, a cidade não para. Olá, meu nome é Kaline Ora, eu sou brasileira e atualmente resido em Tallinn, capital da Estônia, que faz parte de um dos países bálticos. O inverno aqui, ele é muito extenso, ele praticamente dura metade do ano, né, entre 5 e 6 meses. E é um grande desafio para mim, principalmente, como sertaneja, que vivi metade da minha vida no sertão da Bahia, ter que conviver com temperaturas tão baixas e com uma mudança de clima constante. Um dos maiores desafios para mim foi, em um choque de realidade, é a maneira como se vive aqui em Tallinn. Eu já tive a oportunidade de pegar temperaturas de menos 21 graus. Já passamos por situações raras, mas que aconteceu, da escola ligar pra gente pedindo para que nós fôssemos buscar as crianças, porque naquele dia haveria uma tempestade com ventos de aproximadamente de 28 a 30 quilômetros. O vento é um fator muito importante aqui com relação ao inverno, porque ele determina a questão da sensação térmica. Às vezes, as temperaturas elas podem até estar positivas, na casa dos 2, 3 graus, mas a intensidade nos ventos de 20 e poucos quilômetros fazem com que a sensação térmica seja de menos 12, menos 9. Como vocês podem ver, tá claro, mas tá frio. Muita luz e vento. E aí o que é que acontece? O vento dá a sensação de que tá mais frio.
Então, mas o mais importante, eu tô protegida. Tô com o sobretudo, né? E o meu cachecol ajuda. O dia tá bem bonito, com muito sol, uma sensação térmica de -4 graus. As pessoas têm uma vida normal aqui. Então elas dirigem, só que é uma direção mais cautelosa, né? Eu, por exemplo, eu também dirijo. Eu não tenho problema, o que é que acontece? Eu não posso dirigir em alta velocidade, eu tenho que manter uma certa distância, porque freadas bruscas o carro pode derrapar, né? Então existe um pneu próprio que você usa durante o inverno. Inclusive ele é regulamentado. Se você é parado pela polícia, a polícia paga, você é multado. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em direito ambiental e sustentabilidade, Fernando Zago. Doutor Fernando, vamos explicar agora o que é a justiça climática e como que ela se relaciona com os direitos humanos? Ela trouxe 2 pontos muito interessantes aqui no depoimento dela, né? Justiça climática, ela reconhece o direito das populações vulneráveis, né? Como as mais afetadas pelas mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, quando a gente fala de adaptação, quem consegue se adaptar mais, infelizmente, são aquelas populações que têm maior condições, né? Então, as populações de maior vulnerabilidade social acabam sendo mais impactadas. Mas no caso dela aqui, ela trouxe 2 exemplos que é importante a gente considerar. Ela trouxe ali do frio extremo, né? E ela trouxe também a origem dela, lá no sertão, né? E no sertão também é importante a gente pegar e trazer um outro conceito que é muito importante a gente trabalhar junto com a justiça climática, que é a transição justa, né? Quando a gente fala de transição energética, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, a transição energética é importante transformar na transição energética justa, né? O que é isso? Nas implantações de usinas solares, usinas eólicas, usinas de hidrogênio verde, é importante que essas implantações elas respeitam também as comunidades locais, os trabalhadores, porque muitas vezes a gente vê projetos, a energia é limpa, mas será que o formato como essa usina foi implementada também foi justa, né? Será que ela de fato respeitou o meio ambiente, a sociedade como deveria, né? Então, cuidado que a gente precisa ter, não só com justiça climática, mas também com a transição energética justa, essa transição justa. Inclusive, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou recentemente a Suíça pela falta de iniciativas de políticas públicas para conter o aquecimento global, justamente por entender que violaria, né, os direitos do cidadão. Existem sanções para os países que não adotam políticas públicas? Essa condenação que você cita era uma condenação histórica, né? Assim, ela é uma condenação bem recente, ela aconteceu nos últimos dias, né? E de fato ela cria um novo precedente e uma nova jurisprudência, né? Inclusive, os 46 países membros, né? Provavelmente agora eles recebam uma enxurrada de novos processos, né? Porque isso foi uma condenação que até então não existia e ela vai criar uma nova jurisprudência, onde a gente passa a ter sanções por inanição climática, né? Onde o país passa a ser responsabilizado, né? Onde algumas organizações, associações, coletivos passam a acionar judicialmente os países pela sua responsabilidade climática, né? Pelos acordos que eles assinaram lá atrás, pelas convenções, pelas políticas que não são cumpridas. Então, a gente ainda não sabe o caminho, né? O rumo que vai ter repercussão, mas é um fato histórico, né? É um fato histórico e, de fato, provavelmente ele mude o formato como os países se relacionam com as metas, né? A gente vê que muitos países estavam fugindo do seu compromisso. Assumiu a meta, muitas das metas compromissadas com o Acordo de Paris são até 2030, né? Mas provavelmente muitos estavam escapulindo dela. Mas provavelmente essa condenação ela já traz um novo patamar, né? Ela traz vamos ver o que vai acontecer, né? Provavelmente essa nova jurisprudência ela aumente o comprometimento dos países e das nações. Quando o senhor fala em metas, o senhor está se referindo às metas do Acordo de Paris ou da Agenda 2030? E quais são as metas brasileiras? As metas, inclusive, essa vai ser uma pauta que vai ser muito discutida aqui na COP30, né? Porque as metas estamos longe de cumprir e tem pouco comprometimento para chegar até nelas, né? Então, na última COP, a gente não conseguiu avanços concretos em relação ao compromisso, né? Mas eu chego entusiasmado para essa COP. Acho que a COP do Brasil, ela vai dar um novo rumo, inclusive, no atingimento das metas. Porque a expectativa nossa é que o Brasil vive um protagonismo nesse momento de inflexão, né? A gente vive um ponto de inflexão onde, né, a gente comentou, existe um aumento da necessidade de energia, existe um movimento de mudança das cadeias alimentares, existe uma série de mudanças que a iniciativa privada provavelmente agora está no momento, já teve o ponto de inflexão econômico para a iniciativa privada chegar junto agora e ajudar a bater a meta, né? Então, se a iniciativa privada chegar junto, provavelmente a gente consegue bater a meta. Só os países sozinhos. Esse é um comprometimento que a gente vê nas últimas COPs,
os países, infelizmente, não têm aumentado o esforço e o financiamento necessário para o cumprimento. Mas eu acredito que a gente vai ter uma reviravolta com a iniciativa privada chegando junto dos países. Excelente. Vamos voltar a Tallinn, porque a Kaline vai mostrar que para vencer o vento e o frio da Estônia é preciso adotar algumas estratégias, entre elas acompanhar a previsão do tempo e se vestir com a roupa adequada. O que é importante você entender quando você vem morar aqui em Tallinn? Que você vai se adaptar de acordo com o clima. O que acontece? Aqui a gente se adapta para o que é necessário. Então, se eu tenho um treino de corrida, tá fazendo 9 graus, mas com sensação térmica de 4, então a gente se agasalha para poder correr. Então, você se prepara emocionalmente. Nesses 4 anos eu já tenho essa preparação. Para que nos meses de outubro, que é quando começa a esfriar, até abril, nós teremos uma instabilidade. Aí ontem tava aquele dia super ensolarado e hoje tá assim, levando. Outro fator que é bastante importante e as pessoas aqui, principalmente os médicos de família, orientam muito, é com relação à depressão sazonal. Por quê? No ápice do inverno, o dia amanhece às 9 da manhã e ele anoitece às 3 da tarde. E isso mexe muito com o nosso emocional. Então você entende que é necessário, além do uso de medicamentos, atividades em que você faça na área externa, que você saia um pouco quando o clima possibilita. Então é muito comum aqui, no período entre meio-dia e 2 da tarde, no inverno intenso, em que as pessoas saem, final de semana inclusive. E aí as crianças, elas também fazem atividades, vão para o recreio fora da sala, porque elas precisam desse momento. Existem também aqui alguns subsídios que são dados para as pessoas de baixa renda, né? É feito um cadastro na assistência social e eles recebem subsídios com relação a custos, porque existe um aumento muito grande com relação aos custos de aquecimento, e que é a energia, e no custo da água quente, né? Porque até para lavar os pratos a gente não tem condição de lavar com água fria. Uma outra coisa bastante interessante aqui é que você encontra roupa de frio, sapatos de inverno nos grandes mercados. É comum você encontrar, você não precisa ir numa loja especializada. Então, os grandes mercados aqui, eles possuem essa disponibilidade de você ter. Então, aqui, o que é que eu aprendi durante esses 4 anos? A gente tem que se adaptar ao clima. E é isso. Obrigada. Tchau, TV Justiça. Doutor Fernando, eu gostaria que você desse exemplos para a gente de boas práticas internacionais que poderiam ser adotadas para a gente evitar um pouco o aquecimento global ou essas mudanças drásticas de clima. O que eu acho muito importante a gente destacar, quando a gente fala de boas práticas, é a gente reconhecer o exemplo Brasil, o case Brasil. Muitas vezes a gente não olha para o case Brasil, né? E quando a gente olha ali as metas de transição energética para uma matriz de baixo carbono, a meta de vários países da Europa é chegar aonde o Brasil já está hoje. Então, nós já temos uma matriz energética significativamente limpa, né? A gente tem muito para desenvolver? Temos, mas o que a gente precisa, o Brasil como boa prática, eu acho que a gente já tem que levantar essa bandeira de falar, olha, nós já chegamos em um local onde muitos países sonham em estar, né? Essa é a meta deles, já é onde nós estamos. Mas a gente ainda tem muito a crescer, né? O Brasil, para a gente se desenvolver economicamente, como a gente precisa, como a nossa população precisa, a gente precisa aumentar significativamente a nossa demanda por energia, né? A próxima corrida, provavelmente, da industrialização global, ela é por energia. Então, o Brasil tem um potencial muito grande de ser o grande protagonista, e o grande protagonista com uma fonte de energia de baixo carbono. Então, com outros países, a gente tem vários outros países que têm boas práticas, né? Por exemplo, a Costa Rica, que tem 98% de energia de fontes renováveis, mas eu acho que como boa prática para o mundo, eu acho que a gente tem que, principalmente esse ano de COP, a gente guardar o Brasil como grande potencial e como grande boa prática. Excelente. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí.
E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio ITV Justiça e você encontra tudo lá. Até a próxima!